Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Nós te adoramos, Senhor, por mais uma conferência. Amém. Agradecemos, Senhor, pela primeira mensagem. Amém. O Senhor falar tão rico. Amém. Nós pedimos a tua bênção nessa segunda mensagem. Amém. Continuamos falando sobre como viver a realidade do reino de Deus. De todas as coisas, nós dependemos unicamente de ti. Amém. Louvamos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Uma alegria mais uma vez estar com o Santos aqui em Curitiba. Das outras vezes eu vim só para estar desfrutando com os irmãos ali, né? E hoje me colocar de compartilhar uma mensagem, né? E o meu sentimento é o mesmo do Márcio. Eu sou mais um que precisa ouvir essa mensagem. Louvado seja o Senhor. Mas antes de entrarmos nessa mensagem, eu queria resgatar só um ponto da mensagem anterior, que eu lendo o capítulo 3 de João, eu apreciei muito. Capítulo 3 fala da experiência de Nicodemos, procurando o Senhor à meia-noite, à noite, né, para ter comunhão. E Nicodemos não era uma pessoa qualquer. Ele era dos principais dos judeus. Ele era um homem de moral elevada. Alguém que o próprio Senhor Jesus chamou de mestre em Israel. E ele era alguém que tinha uma visão. Ele via alguma coisa. Mas tinha uma coisa que ele não via. Então, quando ele se chegou na frente do Senhor Jesus, ele falou assim: sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém faz estas coisas, esses milagres, se Deus não estiver com ele. Amém. Então, o máximo que ele podia ver, na visão restrita dele, era que Jesus era um mestre. E talvez ele tivesse muito interesse em ouvir as palavras do mestre. Mas tinha uma coisa que ele não estava vendo. E o Senhor Jesus, a essa frase, então, respondeu da seguinte forma: quem não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então ele estava vendo que Jesus era um mestre, mas ele não estava vendo o reino de Deus que estava na frente dele. O irmão ali fala que o Senhor Jesus falava de dentro do reino. E isso era uma coisa que ele não estava vendo. Então isso nos mostra uma característica do reino de Deus. Ele é oculto. Eu lembro que no passado, na vida da igreja nos anos, 80, nós tínhamos um hino que nós cantávamos assim, né? Temos um governo lá do alto aqui na terra, é a realidade do reino dos céus. Hoje as pessoas não conseguem enxergá-lo, pois ele se encontra dentro em nós. Nós queremos ser o povo que há de introduzir a manifestação desse reino aqui. O Jorginho se empolgou aqui. Eu acho que, de certa forma, eu também. Essa realidade é a vida da igreja. Né? Então, a questão é que esse reino hoje está oculto, mas um dia será manifestado. Amém. Então, Nicodemos, ele ouviu essa primeira resposta, daí seguiu-se uma conversa entre ele e o Senhor, que ele não entendia alguma coisa, como é que pode alguém nascer de novo, sendo velho, aquela coisa toda, e o Senhor disse novamente: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E por fim, mais embaixo, o Senhor fala assim para ele: te importa nascer de novo? Louvado seja o Senhor. Então nós, irmãos do Novo Testamento, somos privilegiados, porque o dia em que nós invocamos o nome do Senhor, nós entramos no reino de Deus. Então, o reino de Deus, que era misterioso aos outros, agora para nós é uma realidade. A vida da igreja é o reino. Se você quer conhecer o reino de Deus, vá reunir com os irmãos. Vai viver a vida da igreja.
essa é a expressão do reino de Deus aqui na Terra. E o que o Senhor quer nos mostrar na mensagem de hoje é que esse reino de Deus, ele tem um viver. Que a única pessoa nessa terra capaz de viver o reino de Deus é Cristo. Amém. Então, ele é o nosso modelo de alguém que vive no reino de Deus. Ele também é a vida que em nós pode viver a realidade do reino de Deus. Então, não é mérito meu, não é mérito seu, é misericórdia de Deus. Amém. Eu estou muito feliz por isso. Né? Eu vou compartilhar uma outra mensagem que diz exatamente isso. Não é uma questão de quem corre, né? Mas é de Deus usar a sua misericórdia. Aleluia. Vamos ler juntos o título geral? Eu procurando o título aqui. O título geral aqui. Tá aí, cada um tem o seu. Título geral. Viver na realidade do reino de Deus. Amém. Bom, em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus usou uma expressão que diz o seguinte: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, o grande segredo, irmãos, de viver no reino de Deus é aprender de Cristo. É aprender Cristo. Aleluia! Ele sabe viver o reino de Deus, nós não. Amém. E podemos então ler juntos o tema da mensagem 2? Viver a vida do reino ao viver uma vida oculta. Irmãos, viver uma vida do reino é viver uma vida oculta. Eu pediria aos irmãos que não despreze essa frase, viver uma vida oculta. Porque essa experiência, ela afeta diretamente o nosso crescimento de vida. Na medida que nós entendermos o significado e praticarmos essa mensagem, haverá um grande crescimento da vida espiritual. E nós vamos ver ao longo da mensagem por quê. Então, esse título, Viver a Vida do Reino ao Viver uma Vida Oculta, ela compreende 4 pontos principais. Primeiro ponto é estando sozinho para contatar o Pai. Número 2, não fazendo nada na carne para louvor dos homens. Número 3, conhecendo o Deus que se esconde, que fala de maneira mansa e suave, e que trabalha em secreto. E número 4, tendo uma vida oculta nas profundezas, lançando raízes para baixo e frutificando para cima, tendo experiências secretas, e por fim, sendo um jardim fechado para o desfrute do Senhor. Então, isso é o escopo geral dessa mensagem, né? Então, vamos começar lendo juntos o algarismo romano 1. Amém. Eu vou ler um versículo aqui complementar, Lucas capítulo 6, versículo 12. Aconteceu naqueles dias que ele saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. É muito comum, irmãos, nós encontrarmos várias passagens do Novo Testamento em que o Senhor se encontra no monte orando sozinho. Essa é uma característica do Senhor. E em Mateus capítulo 14, nos mostra que havia uma grande multidão. E o Senhor, compadecendo-se dessa multidão, curava os enfermos. Aí passou o dia, e no final da tarde, os discípulos ficaram preocupados, porque ali era um lugar deserto, e as pessoas estavam com fome, e eles falaram para o Senhor, despede a multidão, para que possam ir nas aldeias e comprem o que comer. Ao que o Senhor respondeu, não vou dispensar, né? Dê-lhes de comer vós mesmos.
né? Vós mesmo, dei-lhes de comer. Então, nesse momento, eles ficaram assim preocupados, o que nós vamos fazer? Porque o que nós temos? Aí veio um jovem rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aí alguém, sem fé nenhuma, diz, mas que é isso para tanta gente? Né? Mas graças ao Senhor, o Senhor falou, trazei-nos. Então, em Mateus capítulo 14, versículo 19 diz, e tendo mandado que as multidões se reclinassem sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram o que sobejou dos pedaços, 12 cestos cheios. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Mateus capítulo 14, versículo 23. E tendo despedido as multidões, subiu ao monte sozinho para orar. Ao anoitecer, estava ele só. Número 1. O Senhor compeliu os discípulos a deixá-lo, a fim de que ele tivesse mais tempo de orar sozinho ao Pai. Item 2. Ele precisava orar sozinho ao seu Pai, que estava nos céus, para ser um com o Pai e ter o Pai com ele em tudo que fizesse na terra para o estabelecimento do reino dos céus. Ele fez isso, não no lugar deserto, mas no monte, deixando todas as pessoas, até mesmo os seus discípulos, a fim de estar sozinho para contatar o Pai. Irmãos, vamos ler o item B juntos. Vamos repetir essa frase? Estar no monte e em oração. Aleluia. Item 1. Orar com outros é bom, mas frequentemente precisamos orar sozinhos. Quando oramos com outros, não conseguimos desfrutar o Senhor tão profundamente quando oramos ao Senhor sozinhos. Essa é uma grande verdade, irmãos. Quando nós estamos sozinhos, existe uma porção especial. Orar com os irmãos é uma bênção. Nós temos muitas experiências de orar com os santos. É uma delícia estar junto com os irmãos. Mas há momentos que nós precisamos orar sozinhos, porque há palavras que só Deus pode entender. Há coisas que tem no nosso coração que nós queremos abrir de maneira íntima com Deus. E que só Ele ia compreender. Então nós precisamos de um tempo sozinhos com o Senhor. Número 2. Até mesmo o Senhor Jesus nos disse que quando oramos, devemos fechar a nossa porta em secreto e orar ao Pai que vê em secreto. Então, temos a sensação de quão íntimo Ele é para nós e quão próximos somos dEle. Irmãos, essa é uma experiência que talvez muitos de nós ainda têm necessidade, têm carência, e eu também sou uma dessas pessoas, de gastar tempo sozinho com o Pai. Mas eu já gastei tempo com o Pai, e eu sei que existe uma bênção ali especial. Uma primeira coisa, o Senhor pode falar conosco, nos iluminar, mostrar qual é a nossa real necessidade, qual é a nossa realidade, e nós podemos ser expostos diante da luz do Senhor. Nós podemos, então, ter a oportunidade de confessar os nossos pecados, ser purificados, e tudo isso acontece numa esfera de comunhão íntima. Às vezes, nós estamos com o nosso coração tão carregado das questões da vida, dos problemas da vida, que até mesmo nós precisamos desabafar.
Nós precisamos falar de coisas profundas do nosso coração. E aqui cabe um detalhe que está nesse versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando ele disse, quando orardes, fecha a porta do teu aposento íntimo e ora ao teu pai que vê em secreto. Vou repetir, ora ao teu pai que vê em secreto. E o teu pai que vê em secreto, que recompensará. Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar para os irmãos é que o Senhor não apenas, ele ouve as nossas orações, mas ele pode ver em secreto aquilo que está dentro do nosso coração. O homem conhece o exterior, mas Deus vê o coração. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar tão pesaroso, né, de coração tão pesado, que você não encontra as palavras certas para orar. Você não sabe o que dizer, mas você fica diante do Senhor só murmurando, só invocando, só gemendo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu não tenho palavras, mas Ele olha e vê no nosso coração todas as palavras que nós não dissemos, mas Ele vê em secreto e Ele nos recompensará. Nesse sentido, e eu quero aqui enfatizar que se trata aqui de uma mensagem extremamente prática, irmãos, né? É sair daqui hoje e começar a praticar. Essa é a grande questão. Amém? Tem uma experiência. Eu conheci um irmão muito precioso que serviu ao Senhor durante toda a sua vida. Aí, no final da vida dele, ele se encontrava adoecido e lutando contra as consequências do diabetes. Então, a diabetes já tinha consumido grande parte da sua saúde, debilitado várias partes da saúde, e principalmente as pernas, ele não conseguia se locomover, não conseguia andar. Então, ele já não conseguia sair da casa dele para reunir com os irmãos. Então, alguns irmãos tiveram encargo de, toda quarta-feira, ir na casa dele para termos uma comunhão, um apacentar, e nós íamos. E ali nós orávamos, cantávamos, desfrutávamos a palavra, tínhamos uma boa comunhão. E o irmão apreciava. Era a única reunião da semana que ele tinha. Aí um dia, já cansado, né, do sofrimento que o acometia, e já chegando, digamos, no limite do que ele podia suportar, ele falou assim para a família: eu vou ter uma conversa séria com Deus. Então ele foi para o quarto, se trancou no quarto, para ter uma conversa séria com Deus. E ele orou. Aí eu fiquei sabendo pelos familiares depois. Não foi uma oração fácil. E ele não orava em silêncio. Ele orava aos gritos, ele orava com o coração aflito, ele orava com um tom de reivindicando algo do Senhor, com o coração rasgado, talvez até em lágrimas, né? Por causa da situação que ele estava vivendo ali, né? E ele orava, e orava, e orava. Depois, isso foi na quarta-feira. Não, isso foi antes da quarta-feira. Então, na quarta, quando nós chegamos lá, ele me aparece. Isso porque o Senhor respondeu, irmãos, né? Ele orou em secreto, o Pai viu em secreto e o recompensou. E eu vou dizer como foi isso. Na quarta-feira, quando nós fomos lá, ele me recebeu com um sorriso no rosto, de orelha a orelha. Já fugia um pouco da realidade dele, né? Como que alguém, naquela condição praticamente terminal, ia sorrir daquele jeito. E aí ele me disse: irmão, eu tive um sonho. Eu sonhei que um certo irmão chegou para mim e disse: tenha paciência, faltam poucos dias. Então, quando chegou no sábado dessa mesma semana, ele partiu para o Senhor. E da maneira mais suave possível. Deitou para dormir, e na posição que ele se deitou, ele não se levantou mais. Já tinha partido. Então o Senhor o recompensou com o descanso. Aleluia! Então isso foi uma experiência marcante que mostrou alguém que só ele podia orar, aquelas palavras que ele orou, e somente na intimidade com Deus elas poderiam ser feitas. Quem de nós poderia estar do lado dele podendo dizer amém aquelas orações? Talvez nenhum de nós conseguisse.
Então, esse é o momento de portas fechadas e orar em secreto. E o Pai que vem em secreto nos recompensa. O irmão Rick Acosta, ele citou aqui o hino 789. Então, antes de dizer que hino é esse, eu vou contar também uma outra experiência de uma irmã, que isso eu li num livro, mas que eu guardei no meu coração e faz referência a esse hino, coincidentemente. Diz que era uma irmã que viveu nos Estados Unidos na época da Grande Depressão. E a Grande Depressão foi um evento que marcou a economia norte-americana e causou uma destruição em massa para todas as pessoas que moravam ali, né? Porque eram empregos que eram perdidos, pessoas perdiam suas casas, realmente uma situação difícil. E essa irmã vivia exatamente esse momento. Tinha perdido casa, ela tinha 5 filhos, né, e um marido, não tinha emprego, então realmente uma situação sofrível. Então, diante das circunstâncias, da dificuldade até mesmo de sobreviver, ela, sendo irmã, tomou uma atitude radical. Era de manhã, ela pegou a filha de 5 anos, falou, vamos deitar. E se deitaram as duas. Então ela foi e ligou o gás do aquecedor, mas não acendeu o aquecedor. E deixou o gás. Então ela diz assim no relato dela que ela nunca vai se esquecer daquele cheiro do gás. Só que aconteceu um detalhe. Ela esqueceu o rádio ligado. Então, enquanto ela ouvia o rádio ligado, pensou, vou desligar o rádio. Mas o que adianta o rádio agora? Deixa o gás fazer o seu trabalho, né? Só que o rádio começou a tocar um hino bem conhecido, bem tradicional no cristianismo, que por acaso nós temos, que é esse hino aqui. Então eu vou dizer o que está escrito nesse hino e o que foi que ela ouviu. Ela ouviu isso. Que amigo temos, Cristo, leva a nossa aflição. Ó, que privilégio darmos tudo a Deus em oração. Mas, às vezes, nós perdemos. Temos dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Ela ouviu esse hino aqui. Então, naquela hora, ela desligou o gás. E ela diz que depois disso, as orações dela foram diferentes. Ela já não orava mais para o Senhor fazer isso, fazer aquilo, resolve o problema do meu marido, resolve o problema da... Não, ela simplesmente agradeceu a Deus por todas as bênçãos que ela havia recebido. E ela diz que depois disso, as coisas foram melhorando, né? A Grande Depressão só resolveu mesmo quando os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra, né? Mas a vida dela foi resolvida quando ela entendeu que ela precisava orar e entregar tudo a Deus em oração. Amém. Amém. Senhor Jesus. Item 3. Vamos ler juntos? Item 3. Nossa família, nossos amigos e os santos na igreja para ir a um nível mais elevado num alto monte. Temos de chegar a um nível mais elevado, separados da multidão e das coisas mundanas, para estar sozinhos com o Pai e secretamente ter comunhão íntima. Amém. Uma das coisas que nós temos que aprender com o Senhor, nesse contexto de Mateus capítulo 14, é deixar a multidão. O Senhor bem poderia ficar ali, no meio daquela multidão que acabou de ver um milagre. Podia ficar lá, curtindo o milagre. Olha, o milagre aconteceu, olha só. Vocês estão bem servidos aqui, comer muito pão, tá tudo... Né? Não. Ele se afastou da multidão. E ele foi sozinho no monte orar. Irmão, nós temos multidões que tomam nosso tempo e nos separam da intimidade com Deus. Nós temos que nos apartar da multidão. Isso inclui os irmãos, inclui a família, inclui até mesmo a nossa obra cristã. Às vezes nós estamos ocupados demais com a obra, aquilo toma o nosso coração e toma o tempo do Senhor. Nós temos que deixar de lado para ter uma comunhão íntima com Deus. Então esse é um grande aprendizado. Mas quanto tempo eu e você podemos dedicar em oração ao Pai? Quanto tempo você tem para dedicar? Um dia alguém perguntou para o irmão Li, em algumas mensagens você fala que nós temos que dar 15 minutos. Em outra mensagem você fala que nós temos que dar meia hora. Em outra mensagem você fala que nós temos que dar 1 hora. Mas qual é o tempo ideal para nós dedicarmos em oração?
A irmã lhe perguntou, mas quanto tempo você tem? Se você tem 5 minutos, dá 5 minutos. Se você tem 15, dá 15. Se você tem meia hora, dá meia hora. Há irmãos que passaram dias orando, dia inteiro orando, né? Nós não temos essa capacidade, nem eu. Mas a prática é irmos no monte, estar sozinhos com o Pai e orar em secreto, tá? Agora, se você quiser ir num monte físico, pode ir também, não tem problema. Mas aqui é um princípio, é afastar-se das multidões e estar sozinho com o Pai. Então, o seu monte pode não ser necessariamente um monte físico, mas pode ser o seu quarto, pode ser o seu carro. Outro dia, o meu monte foi a esteira. Eu preocupado com a mensagem, eu fico às vezes preocupado, né? A gente recebe um encargo com certa antecedência, e assim, até com medo, né, de falhar, a gente fica o tempo todo pensando, né, na comunhão, ruminando a palavra. E eu estava na esteira, irmãos, no monte. Enquanto a esteira lá fazendo ginástica, no meu coração, na minha mente, ao contrário, no meu coração e na minha mente, eu estava desfrutando o Senhor. Estava orando ao Pai. Então, irmão, qualquer lugar pode ser um monte para nós. Vamos no item 2, Romanos, lê todos juntos. O princípio do povo do reino é que vivem com a vida oculta, não mantendo seus atos de justiça diante dos homens, atos como ofertar ou direito. Amém. Essa porção está baseada em Mateus capítulo 6, e eu vou ler alguns versículos. Mateus 6, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam por completo a sua recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam por completo a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento íntimo e fechada a porta, para o teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis sombrios, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam por completo a sua recompensa. Mateus capítulo 6, 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Item A. Quanto às 3 ilustrações, o Senhor usou as palavras segredo e secreto. Nosso Pai está em secreto, e Ele vê em secreto. O povo do reino, como filhos do Pai Celestial, deve viver na presença secreta e oculta do Pai e se importar com ela. Item B. Ao povo do reino, que vive num espírito esvaziado e humilde, e anda num coração puro e singelo, sob o governo celestial do reino, não é permitido fazer nada na carne para louvor dos homens, mas deve fazer tudo no espírito para agradar o seu Pai celestial. Amém. Então isso aqui mostra, irmãos, por um lado, que a maneira de Deus nos governar é pela unção. A maneira de nós praticarmos é pela unção. Porque, de um modo geral, nós todos queremos nos exibir. Isso é natural, isso é do homem natural, não é assim? Todos nós queremos nos mostrar. Eu creio que até no mundo secular existem competições para ver quem é o mais, quem é o melhor aqui, quem é o melhor ali. Nós tivemos há pouco tempo atrás as Olimpíadas, né? Todo mundo quer a medalha e ser o melhor. Então isso é exibir o seu talento, exibir aquilo. Isso não existe no reino de Deus.
O reino de Deus, o Senhor Jesus é avesso a esse tipo de coisa. Ele não suporta exibição. Então, quando nós somos governados pela unção, o Espírito nos tira de cena. Então, não é agora que você vai se manifestar, né? Então, lá em Romanos, capítulo 8, se eu não me engano, diz, a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no Espírito é vida e paz. Então, se nós atentarmos para o governo de Deus por meio da unção, nós estaremos nos ocultando e não nos exibindo. Item C. O efeito de fazer nossos atos de justiça em secreto é que a carne e o ego são aniquilados. Se não for permitido às pessoas na sociedade e até mesmo no cristianismo degradado demonstrar suas boas obras, elas não a farão. O ego ama ser glorificado e a carne ama ser observada. Misericórdia. Então, uma coisa, irmãos, que é importante perceber, que o ego se alimenta dos elogios. O ego se alimenta dos elogios. Mas quando nós recebemos o elogio, nós também recebemos a recompensa. A única coisa que você ganha quando alguém te elogia é a glória do homem e só. E só. O Senhor falou, você recebeu por completo. A tua recompensa é isso. É isso que você queria? Já recebeu. Por outro lado, quando nós nos ocultamos, o ego vai para a cruz. Puxa, ninguém viu isso? Dá uma vontade de morrer, né? Ninguém olha para mim. Essa é a característica do ego. Mas toda vez que o ego se oculta, ele é crucificado. Aí o pai fala, muito bem. Agora você vai receber a bênção verdadeira, né? A graça. Hã? Só ele viu. Isso é muito bom. Item E. Devemos orar muito, mas não deixar que os outros saibam o quanto oramos. Se oramos todos os dias sem dizer aos outros, ou deixar que eles saibam disso, significa que somos saudáveis e que estamos crescendo. Olha que notícia boa. Você percebeu que agora é tudo o contrário? Não se exibir é a melhor coisa, irmãos, para nós que cremos. Senhor Jesus. Item F. O povo do reino deve ter certa experiência de oração em seu aposento íntimo, contatando seu Pai Celestial em secreto, experimentando certo desfrute secreto do Pai e recebendo certa resposta secreta dele. Eu queria ler com os irmãos, alternadamente, primeiro irmãs, depois irmãos, do G ao J. Irmãs. Toda vez que nos exibimos em nossos atos de justiça, não somos saudáveis. Essa exibição dificulta grandemente nosso crescimento em vida. Nossa vida humana ama aparecer, exibir-se publicamente, mas a vida de Deus é sempre oculta. Um hipócrita é alguém que tem uma manifestação exterior, sem ter nada interiormente. Em nossa vida natural, jamais conseguimos praticar, viver uma vida oculta em secreto. Isso só é possível na vida divina, a vida que não desfruta a aparecer. Se somos sérios a respeito de ser o povo do reino, devemos aprender a viver pela vida oculta do nosso Pai. Todos juntos. O universo indica que Deus é oculto, que Deus é secreto. Se amarmos os outros com o amor de Deus, esse amor sempre permanecerá oculto. Amém. Ainda vamos ler o Algarismo Romano 3, todos juntos. verdadeiramente oramos Amém. Esse é o versículo de Isaías, 45, versículo 15.
Verdadeiramente tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel. Irmãos, esta é o temperamento de Deus. Ele é um Deus que se esconde. Deus criou o universo e se escondeu nele. No Salmos diz o seguinte, diz o tolo no seu coração, não há Deus. É porque não está vendo. E também tem um outro salmo que diz, por que perguntam as nações, onde está o vosso Deus? Onde está o vosso Deus? Que eu não estou vendo. Eu me lembrei que tem uma frase que foi atribuída a um cosmonauta russo chamado Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem que deu uma volta em torno da Terra. Então, por um lado, ele disse aquela frase muito conhecida, né? A Terra é azul. Mas ele também teve uma outra frase atribuída a ele, que era o seguinte. Quando ele estava no espaço olhando tudo aquilo, ele falou assim, Deus não existe, ele não está aqui. Ele queria encontrar Deus no espaço, né? Então, olha só, né? Então, na verdade, essas indagações é porque Deus não se mostra facilmente, ele se esconde. Mas nós precisamos aprender a conhecer o Deus que se esconde. Item A. Vamos ler o item A, B, e 1 e 2, alternadamente, começar pelas irmãs. Eles podem conhecer Deus como todo-poderoso, justo, aquele que tem graça e compaixão, mas não aquele que se esconde, ele é desconhecido por eles. Deus faz coisas incontáveis no meio do seu povo. E coisas incontáveis na vida pessoal deles. Contudo, ele se oculta. Deus gosta de ocultação e nós gostamos de aparecer. Deus não deseja manifestações exteriores, mas nós não ficamos satisfeitos sem elas. Deus, obviamente, estava com Elias no Monte Carmelo, mas quando ele ocultou sua presença visível, Elias não conseguiu suportar. Amém. Eu sabia que ele Não. queria ver. Não, só até aí, meus irmãos. Perdão, só até aí. Está o número 2. Tá? Então, essa porção fala de 1 Reis, capítulo 19. Mas eu gostaria de primeiro falar um pouco de 1 Reis, capítulo 18, porque tem um encargo ali que toca muito esses pontos que nós acabamos de ler. Todos conhecem a história de Elias, né? No capítulo 18, Elias estava falando com um povo que cocheava entre dois pensamentos. Então ele repreendeu o povo dizendo, por que cocheais entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, seguiu. Se o Senhor é Deus, serviu. Então, propôs um desafio com 450 profetas de Baal. Bom, todos conhecem a história. Ele invocou o Senhor, desceu fogo do céu, consumiu toda a oferta que havia sido colocada ali, e todos puderam atestar que o Senhor é Deus. E aí eles mataram todos os 450 profetas de Baal. Por conta disso, Jezabel, quando ficou sabendo, mulher de Acabe, o rei, jurou que ia matá-lo. Você está morto. E a partir daí ele foge. Então entra no capítulo 19, em que Elias está fugindo pelo deserto e chega debaixo de um zimbro e ali ele se deita e dorme. Aliás, antes até de dormir, ele fala que basta, para mim chega. Senhor, toma minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Pediu para si a morte. Ele estava tão triste e tão deprimido e sentia-se como se estivesse tão sozinho, para ele não restava outra coisa a fazer senão morrer. Pediu para si a morte. E a partir daí começa o Deus que trabalha em secreto a agir. Diz essa palavra que tem um anjo apareceu do lado dele, né? O anjo acordou ele e falou assim, come. Aí ele olha do lado e vê pães colocados sobre pedras em brasa e uma botija de água. Ele comeu e voltou a dormir.
Que cena maravilhosa. Irmãos, isso aí é uma vida de aposentado. Essa é a minha vida. Não, não é assim também, não. Mas o que eu notei aqui, achei muito, muito precioso, é que o anjo não julgou, o anjo não condenou, ele só falou, come, e ele comeu e dormiu. Não sei se o anjo foi embora, só que sei que daqui a pouco ele bate de novo no ombro dele, come, aí ele comeu, aí o anjo falou, olha, com a força dessa comida, você caminhará até o monte de Deus, o Monte Horebe. Então era a hora que Elias tinha a oportunidade de estar na intimidade com Deus no monte. Olha como tem tudo a ver com a mensagem que nós acabamos de falar. Mas qual que era a necessidade para ele ter força? Come. Nós temos o pão da vida, que é o Senhor na palavra, nós temos a água da vida, que é o Espírito que flui, nós podemos comer, nós podemos beber, e com a força da comida, nós irmos ao monte de Deus. Aí quando ele chega no monte de Deus, eu vou ler então algumas passagens aqui. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Antes de continuar, irmãos, tem situação na nossa vida que é tão crítica, mas tão crítica, que a gente fala assim, Deus, se o Senhor não falar desse jeito aqui, com vento, com terremoto e com fogo, nem fala. Porque o negócio tá feio. Mas esse não é o jeito de Deus. Esse é o momento que Elias começa a conhecer o Deus que se esconde. Então diz aqui, ouvindo depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Aí vem uma coisa que eu não te contei. Tem um negócio aqui. O que, Senhor? Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Aí ele fala, puxa, eu já não estou só. O Deus que trabalha em secreto, sem Elias saber, já tinha preparado 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Irmãos, isso não é maravilhoso? Quando nós aprendemos a conhecer o Deus que se esconde, nós nos surpreendemos com as coisas que Ele está fazendo e nós não fazemos a menor ideia. Nós fazemos, até achamos que é o fim. Não, a minha situação é de morte. Senhor, leva a minha alma, acabou para mim. Mas depois Ele revela, aí você vê, puxa, Deus é maravilhoso. Hã?
Não leva, né, Senhor? Mas o Senhor vem e revela algo do coração dele que você não sabia. Isso mostra, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que trabalha em secreto. Por um lado, ele só fala de maneira mansa e suave. É um falar de quem está no monte, com quem está no monte. Espera o Senhor falar. É um cicio, é uma coisa tão suave que você nem percebe que é Deus. Fala, será que é de Deus isso? Quase um murmúrio. Irmãos, é Deus. Aleluia! Amém. Hoje eu parei o B, né? O item B? Não. As irmãs já leram lá. Ah, é verdade, as irmãs leram lá. Vamos lá. Vamos continuar lendo, então, o B até o E, alternadamente, irmãs B. Um grande e forte vento. Ele não estava no terremoto. Ele não estava no fogo. Antes Deus falou para Elias numa voz mansa e suave. O fato de Deus ter falado a Elias numa voz mansa e suave indica que ele estava introduzindo a era nela estabilidade, na qual Deus fala ao seu povo, não pelo trovejar, mas sim mansa e suave. Amém. Já lemos o E, né? Irmãs, a letra desde Elias. Deus respondeu a Elias, dizendo que ele havia Elias havia considerado a situação somente com o que ele conseguia ver. Mas Deus é um Deus que se esconde. Ele havia secretamente conservado para si 7.000 vencedores que não dobraram os joelhos a Baal. A atividade de Deus era tão oculta que nem mesmo o profeta Elias sabia de nada a respeito. Eu vou ler assim. As Escrituras revelam que Deus tem o tipo de temperamento que não gosta de ostentação. Ele gosta de trabalhar secretamente, em vez de abertamente. Bom, eu estou sem tempo de abordar esse ponto, eu vou pular para o item 1. A quem, não tendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. É uma maravilha e um mistério que os crentes amem alguém que eles não viram. Item 2. Desde a ressurreição do Senhor, a disciplina principal para os seus seguidores tem sido conhecê-lo como um Deus que se esconde. Amém. Aqui eu me lembrei de um versículo, está em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, que diz, se o buscarmos, ele se deixará achar. Aleluia! Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus muitas vezes se esconde. Realmente parece que ele não está aqui, parece que ele não está vendo. Mas ele é como um pai que está brincando de esconde-esconde com o filho. Né? Quando o pai se esconde, ele se esconde para valer? Você já brincou com o Caio de esconde-esconde, né? Imagina o Josias atrás da cortina, escondido do Caio. E o Caio procurando, e o sapato do lado de fora, a silhueta lá na cortina, e aí ele vai lá e puxa a cortina. Ah, te achei, né? Mas, na verdade, o Pai se deixou achar. Então, nós, se buscarmos o Senhor de todo o coração, o Deus que se esconde se deixará achar. Vamos ver juntos o item número 4? Um abismo chama outro abismo. Uma vez eu vi um irmão compartilhando esse versículo, ele falou do conceito que ele tinha desse versículo aqui. Eu achei muito interessante. Ele falou, quando eu li isso aqui, eu achava que era uma coisa, o abismo, uma coisa negativa, uma coisa ruim. Eu falei, quando a coisa ruim aí que fica pior ainda. Porque um abismo chama outro abismo. Falou que acaba ficando tudo ruim, né? Mas não é nada disso.
O sentido aqui é a profundeza chama a profundeza. Somente as profundezas do nosso ser pode falar a profundeza do ser do outro. Um abismo chama outro abismo. Esse é o sentido. O item A. Outros podem responder profundamente apenas aquilo que vem profundamente do nosso interior. Nada que não seja das profundezas jamais alcançará as profundezas dos outros. Item B. A vida do reino é uma vida nas profundezas. Uma vida que pode lançar raízes para baixo e dar frutos para cima. Irmãos, muitas vezes nós temos essa preocupação genuína, né? E eu diria até mesmo, é devido que nós nos preocupemos em dar frutos. Senhor, quero frutificar, quero dar frutos. Mas aqui mostra um segredo. Para você dar frutos para cima, você tem que lançar raízes para baixo. É esse o segredo. Eu me lembrei também que tem na África do Sul, há uma figueira que nasce nas encostas rochosas, na África do Sul, num lugar totalmente árido e deserto. Ninguém sabe exatamente como que pode uma árvore nascer naquele lugar. E é uma figueira que dá frutos. E aí, os cientistas, analisando aquela árvore, descobriram uma coisa. Ela tem uma raiz, que é chamada de raiz mestra, que ela desce, como uma perfuratriz, ela perfura a rocha, vai descendo até 120 metros embaixo do solo, onde ela absorve toda a água lá retida. Então, quem vê aquela árvore no meio das rochas não entende por que ela frutifica, por que ela dá figos nesse lugar. Aí o segredo é que ela tem a maior raiz do mundo, chegando a 120 metros para absorver a água. E, irmãos, não é exatamente esse o encargo de Jeremias, capítulo 17, versículo 7? Que diz, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, onde está o segredo, irmãos? É estender as raízes para a fonte. Né? O nosso Pai é a fonte. Gastar tempo diante do Senhor absorvendo os nutrientes da vida vai gerar esse fruto que você tanto almeja. Aleluia. Item C. Porque fomos plantados em Cristo, como a realidade da boa terra, precisamos passar tempo absorvendo, especialmente em nossos momentos com Ele de manhã. Vamos ler juntos, irmãos, o item número 1 até o número 3, alternadamente, começando com as irmãs. As raízes são a vida oculta, ao passo que as folhas são a vida visível. O problema com muitos cristãos é que, enquanto a vida aparente, há pouquíssima vida secreta. Em outras palavras, a falta de uma vida oculta. Se todas as suas experiências são evidentes, então todo o seu crescimento é para cima. Não há crescimento para baixo. Se esse é o caso, você é alguém que tem somente folhas sem raiz e está em solo superficial. Filho. As suas virtudes dos homens, e que não tem nada na profundeza do seu ser, não tem raiz. Ele não conseguirá ficar de pé no dia da provação e tentação. Que Deus trabalhe em nós para que lancemos raízes para baixo. Amém. Aleluia. Item D. Precisamos de experiências profundas de Cristo, como a do apóstolo Paulo. Olha só o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. É necessário gloriar-me, embora não convenha. Ele já tinha consciência que ele não deveria se exibir. Mas aqui o apóstolo Paulo estava reivindicando o seu apostolado. E ele tinha algo que guardou em secreto por 14 anos e que ele vai revelar aqui. Né?
Conheço um homem, nem fala que é ele, né? Como se a gente não soubesse. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é permitido ao homem falar. Vamos ler também, todos juntos, do 1 ao 3, alternadamente. Isso, 1 ao 3. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, arrebatado ao Cristo. Mas ele só divulgou essa experiência 14 anos depois. As raízes de Paulo eram profundas. A obra de Paulo. Então, precisamos ter a raiz de Paulo. Se queremos ter a conduta exterior de Paulo, então precisamos ter a vida interior de Paulo. Se queremos ter o poder evidente de Paulo, então precisamos ter a experiência secreta de Paulo. Está sem nenhuma vida oculta, ou experiências ocultas. É essencial para algumas ações experiências que permaneçam cobertas. Descobrir tudo é dever. Muito interessante. Tá bom, irmãos? Descobrir tudo é perder tudo. Aqui é importante, irmãos, uma ressalva. Experiência, ela tem o seu valor. Quando nós temos experiência e contamos como um testemunho, outros irmãos são encorajados. Então, tem experiências que nós temos que contar. Mas nós temos experiências que não devem ser contadas, para que elas se tornem para nós um tesouro oculto. Então, eu vou contar para vocês uma experiência, mas vou contar não contando. Eu me encontrava num determinado ambiente, com outros irmãos, e era um ambiente triste. Havia tristeza no ar. A circunstância ali não era boa. Estava com alguns irmãos. Um irmão sugeriu que nós tomássemos uma ação. Não partiu de mim, mas eu concordei. Vamos fazer. E o resultado dessa ação foi vida. A atmosfera mudou e havia alegria no ar. Então isso selou. O Espírito falou, não, amém. Selou. Mas a ação que nós tomamos ali, se eu contasse para os irmãos, alguns de vocês diriam, amém, irmão? Seguir o Espírito, Jesus é o Senhor. Mas, para alguns irmãos, ia conflitar com o seu conceito. E causaria confusão. Por causa disso, o Senhor nunca permitiu que nós contássemos essa experiência. Então, todo grupo que participou daquele evento tem uma experiência oculta que se tornou o nosso tesouro, foi edificante, foi rico, mas é só nosso. Nós não vamos contar para vocês. Então, tem experiência, nem toda experiência precisa ser contada. Ela pode ser guardada como um tesouro oculto. Amém? Verdade. O número 4 agora. Se a nossa vida não tem profundidade, nossa obra superficial apenas afetará outras vidas superficialmente. Somente um abismo chama outro abismo. Letra aí todos juntos. Esse tipo de vida é capaz de dar muito fruto. Amém. Eu gosto dessa ilustração que mostra na superfície um lírio que se volta para o céu, indicando alguém que confia em Deus. Mas o que ninguém vê é que as raízes são de cedro do Líbano. Vocês já viram um cedro do Líbano? Eu nunca vi, na verdade. Vi numa foto. Ele é enorme, gigante, e as raízes são imensas. Então, para ser alguém que confia em Deus, você tem que ter raízes profundas. Aleluia. E finalmente, né, irmãos? E tem F. A fim de viver uma vida nas profundezas,
é necessário ter comunhão direta e íntima com o Senhor. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12 diz: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Aqui o jardim, irmãos, fala das flores, fala da beleza. E aqui é um jardim fechado. A amada é um jardim fechado que só o amado pode desfrutar. Isso significa que não é para todo mundo, é só para o amado, é só para o Senhor. Então, irmãos, de maneira prática, todos nós, como cristãos, temos experiência de vida, nós temos experiências espirituais, nós temos uma beleza interior, mas que essa beleza, que essa nossa busca espiritual não seja vista pelos homens, apenas pelo Senhor, né? Já acabou meu tempo. Vamos então, finalizando, lermos todos juntos alternadamente do 1 até o 4, e o 4 lemos todos juntos. Espiritual, a buscadora amorosa do Senhor tornou-se um jardim para a satisfação pessoal de Cristo. Ela não é um jardim aberto, mas um jardim fechado. Tudo o que ela tem é para o deleite do seu amado e para mais ninguém. Se os crentes de hoje se fechassem um pouco, se selassem com mais firmeza, sua obra só se tornaria mais prevalecente. Que o Senhor nos conceda graça e faça uma obra profunda em nós, mediante a cruz, a fim de lançarmos raízes profundas e vivermos uma vida oculta nas profundezas, para cumprir as exigências de Deus e satisfazer o seu coração. Amém. Os olhos do nosso coração para ver Deus. Amém. Agora nós vemos Deus na palavra, nos irmãos, na vida da igreja. Irmãos, que maravilha! Nós ganhamos essa esfera maravilhosa. Nós temos uma esfera onde nós entramos. Essa esfera nos fez de uma espécie diferente. Que fosse segundo o item de vida também. A espécie diferente. É uma espécie, não é Adão. É a espécie de Deus. Não é adâmica. Nós recebemos uma natureza de Adão, mas agora nós recebemos uma outra natureza, a natureza de Cristo. É uma espécie que a gente sabe que habita dentro de nós, é uma vida dentro de nós, porque claramente Paulo fala em Romanos 14 que o reino de Deus está dentro de nós. Ele é o quê? Ele é justiça, paz e alegria. E ele está dentro de nós. Só uma pessoa que pode estar dentro de nós como justiça, paz e alegria, que é o nosso Senhor Espírito. Amém, irmãos? Essa é a esfera divina e mística. Esse é o reino. Não é só um domínio porque alguém que tem uma autoridade está comandando e mandando tudo. Não, é porque tem uma vida brotando aqui e você não consegue mais ser diferente. Porque a vida está habitando dentro de você. Nós tocamos coisas dessa espécie. Quais são as coisas dessa espécie? Verdade, unidade, realidade, luz, amor, paz, descanso. Essa espécie é maravilhosa. Não é não? A espécie de Deus é maravilhosa. E aí entra na segunda mensagem, é uma vida que se oculta. É uma vida de profundidade. Nós precisamos ser íntimos dele, pessoais com ele, amá-lo num relacionamento íntimo e pessoal, para que as raízes se estendam. Para que a nossa vida seja fortalecida de uma maneira que ninguém vê. Por isso que nada te derruba. Depressão não te derruba. Preocupação não te derruba. Porque você está habitando numa graça maravilhosa.
você habita na graça de Deus e a própria pessoa de Deus que habitou em nós, cheio de graça e de verdade. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, uma vida profunda, isso é maravilhoso. Aleluia. Deus é maravilhoso, né? Ele nos dá a sua palavra. Irmãos, e ultimamente eu tenho tocado assim que o Senhor, Ele está falando tão claro conosco, que cada palavra nos atrai mais o Senhor. A primeira mensagem que o irmão deu, ele fala que o reino de Deus não é somente a esfera da vida divina e do domínio divino, mas também a esfera da espécie divina, na qual estão todas as coisas divinas. Aleluia, irmãos. Amém. Quando o irmão falou que tudo está na esfera divina, quando ele começou falando que Deus age como cabeça e nós como corpo, porque um dedo só funciona se a cabeça der o comando. Né? E assim é Deus com o seu povo. É Deus com a igreja. Que maravilha! É que não podemos fazer nada por nós mesmos, né? Para apresentar homens, mas fazer tudo em direção de Deus. Né? Por isso que hoje estamos aqui, porque Deus tem nos encaminhado a ter esse viver de dependência de Deus. Aí na segunda já entra a comunhão com Deus. Que Deus fala oculto. Às vezes nós esperamos que Deus fale através do trovão, do terremoto, mas Ele nos fala, cá para ti, que eu estou no sussurro para falar com você. Aleluia, irmão, é muito profundo. Não tem como medir. Por quê? Porque o Senhor Ele quer introduzir em nós, aperfeiçoar, porque Ele tem algo maior para com a sua igreja. Né? A vida do reino. É hoje. Não vamos esperar para viver a vida do reino amanhã. Eu não sei se amanhã eu vou conseguir viver a vida do reino se o Senhor já não me recolheu. Então, é hoje. Tudo é hoje. Essa experiência divina, esse ocultamento com o Senhor, a nossa comunhão, né? Para o Senhor falar conosco. Às vezes tem uma comunhão que a gente só vai ouvir o Senhor. Parar e ouvir o Senhor falar. Esse é o sussurrar do Senhor. Mano, que doce palavra. É uma palavra de encorajamento. Cada palavra me encoraja mais a estar na luz do Senhor. Para ser ganha. Não para mostrar para homens, mas para desfrutar do Deus maravilhoso. O Deus poderoso. Isso é incrível. Saber que hoje, né, por que está essa comunhão aqui? Porque a oração do corpo estava se movendo por essa comunhão. A oração do corpo se move pelos encontros dos irmãos na comunhão. Aleluia! Aleluia! Senhor Jesus. Alguém quer dar sua porção? Alguém mais? Amém. Graças, irmãos. Amém. É muito bom estar aqui com os irmãos, desfrutando dessa realidade e desse viver, que é o viver do reino. Amém. Uma coisa que me tocou nessa questão do viver do reino é que essa vida, existe uma vida, um reino, e nesse reino tem que ter uma vida, certo? Amém. E essa vida é uma vida maravilhosa. Amém. Essa é uma vida que se oculta. É a natureza dessa vida se ocultar. Então, quando nós
olhamos para tudo que Deus fez, né? Salmo 19, diz que os céus proclamam a glória de Deus, firmamentam-nos e as obras das suas mãos. A palavra de Deus diz que os montes, ele fez os montes, ele fez os rios, ele fez... Tudo foi feito por Deus. E que coisa linda aquilo que ele fez. Não é? Eu costumo dizer que é tão bonito, você fica tão impressionado, mas você não vê uma placa. Você não vê, não está. Vamos procurar a placa que ele fez aqui. Não tem uma placa, irmãos. Agora você vai em qualquer lugar, qualquer obra, qualquer lugar que você vai, o homem bota uma placa lá. Se não derem a placa para ele, ele não contribui. Ele não faz nada. Então, graças ao Senhor, que nós temos esse tipo de Deus. E nós não conheceríamos muito disso. Nós teríamos alguma visão. Mas quando o Senhor Jesus veio, irmãos, que maravilhoso. Ele viveu essa vida. O homem Deus. Amém. Então a vida se ocultava. Ele dizia, ele fazia as coisas que tinha que fazer, os sinais, ele dizia assim, não conta para ninguém. Quem que faz isso? Nós fazemos isso? Bem, e nós vimos os exemplos e tudo mais. E também descobrimos que ele tinha uma vida que ia ao monte, né? Que orava. E o irmão falou claramente que nós podemos agora praticar, irmãos. Sim, amém. Nós saímos hoje daqui, Sim. nós já podemos começar a praticar. Não é bom isso? Algo tão prático para nós. E aí a gente fala assim, bem, o Senhor Jesus, mas aí você encontra Paulo. Paulo diz assim, eu não quero falar isso para vocês, mas eu vou falar. Como o irmão nos contou aqui também. O presidente falou também. Eu não quero contar, mas eu vou contar. Mas, na verdade, ele não contou. Não contou. Ele falou coisas que eu não posso falar. Ele falou, eu vi coisas que eu não posso falar. Então, irmãos, realmente ele tinha essa visão também, ele tinha essa clareza no seu entendimento. E nós, cada um de nós precisamos aprender isso dentro do Senhor. Como que nós aprendemos? É ganhando Cristo. Aí foi dito que nós temos que nos alimentar mais, comer mais, para que nós possamos ir até a presença de Deus. Estou tocado nesse aspecto, irmãos. Elias, ele foi alimentado para que ele pudesse ir à presença de Deus. Quando ele foi na presença de Deus, Deus falou para ele. Então, nós esperamos isso também do Senhor. Nós temos estar na presença de Deus e ouvir a voz do Senhor. Amém. Que Deus maravilhoso é esse que nós temos. E como o Léo falou, que não tem placa, né? Nada que o Senhor fez. Por quê, né? Porque ele é um Deus de propósito também. E o propósito dele era economia de Deus, é dispensar para nós, né? Para nós vermos esse Deus, nós temos que voltar ao nosso interior, né? Não vamos encontrar, né, as placas ou o que ele quer exteriormente, nós só vamos encontrar no nosso interior, né? Quando nós vamos para o aposento íntimo e temos essa comunhão com Deus. Que maravilha, irmão, que caminho maravilhoso o Senhor está nos dando, de ter essas experiências ocultas, e nós só manifestamos para a edificação do corpo. Quando é para a edificação do corpo, nós testemunhamos, mas diante de Deus, nós temos essa comunhão oculta e pessoal e maravilhosa com o nosso Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. É um tema tão precioso, irmãos. Eu acredito que todos nós precisamos ter uma experiência de enxergar quem nós somos. Uma experiência de ficar cara a cara com quem nós somos. E ter um encontro verdadeiro com a nossa própria natureza. A nossa natureza, por causa do pecado, se aproxima das coisas que Satanás ama. Se aproxima das coisas que ele deseja. E se nós não tivermos esse encontro conosco mesmo, nós vamos
ter o mesmo caminho, a gente vai começar a amar as mesmas coisas, porque ele está em nós. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, a luz brilha. Amém. E quando a luz brilha, irmãos, toda essa coisa fica exposta. Amém. Nós odiamos a maneira como Satanás faz as coisas e nós começamos a amar a maneira como Deus faz as coisas. Amém. Você não acha isso maravilhoso, irmãos? Eu olho para mim mesmo, eu peço todos os dias, eu oro ao Senhor, Senhor, elimina isso. Senhor, tira aquilo, esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, esse tipo de natureza. Senhor, elimina isso de mim. Eu quero ser parecido com o Senhor. No nosso proceder com os irmãos, no nosso lidar com os irmãos. Sim. Né? Eu não quero ser uma pessoa que fica cuidando dos irmãos para depois sair lá e falar. Ou então ficar lembrando. Você lembra que fui eu? Né? Fui eu que fiz isso por você? Né? Ou dizer para os outros, olha, tá vendo? Cuidei dele. Mal reúne. Irmãos, nós não estamos aqui para isso. Nosso trabalho com o Senhor é um trabalho oculto com Ele. Ele faz a sua obra. Sim. Não é nada nosso, a igreja não é nossa, a maneira como faz as coisas na igreja não é nosso. Isso não parte de nós não somos a fonte. Sim. Se você tiver um encontro consigo mesmo, você vai perceber que tudo que sai daqui de dentro como fonte, prejudica a obra do Senhor, torna-nos não edificáveis, não faz edificar ninguém na igreja, e o que faz edificar é a vida divina. Então temos que amar essa vida, amar esse jeito do Senhor fazer as coisas, e ficarmos ocultos com Ele. Se eu estivesse naquele barquinho, ele estava dormindo, os discípulos todos preocupados, achando que iriam morrer, eu como um bom baiano, ficaria dormindo com ele. É o melhor caminho. Vamos dormir com o Senhor. Vamos ficar ocultos nele. A nossa vida está oculta em Cristo. Vamos ficar aqui de costas. Irmãos, eu não aguentei não falar, porque eu amo esse temperamento de Deus. Esse temperamento que é oculto, sereno e suave. E ele é o oposto do meu temperamento. Porque, como o Josias falou, nós temos o ego. E esse ego é a corporificação de Satanás. Quando a gente começa a entender isso, você começa a entender que a gente tem que fugir de nós mesmos. Porque nós queremos aparecer. E essa era contribui para isso. Nós somos os que vão remar contra a correnteza. Porque a nossa era está terrível, né? A gente precisa aparecer, a gente precisa nos divulgar, a gente precisa fazer nosso marketing pessoal. E o temperamento de Deus é o oposto disso. Irmãos, louvado seja o Senhor pelo temperamento dele. O temperamento, eu fico assim, como Deus criou tudo e está ocultando a glória. Está ocultando ainda, de paciência. Eu fico, Deus é muito paciente. E eu, na primeira mensagem, eu percebi que se eu não me aquietar, se eu não me silenciar, se eu não me tranquilizar, eu não vou conseguir escutar o falar de Deus. E o falar de Deus, o irmão fala na segunda mensagem, que é um falar com quem está no monte. Então, eu percebi... Eu vivo uma fase que eu estava com pressa de ter a vida do Senhor para resolver o problema. Então, eu comecei a travar uma guerra com Deus. Tipo, cadê minha vida para eu conseguir? Senhor, cadê minha vida para eu conseguir resolver as minhas questões? Que, objetivamente, eu sei que o Senhor consegue resolver, mas quando você não está com a lâmpada, com esse espírito, você sente que você está carente da vida. E é só a vida que pode vencer. É só essa vida que vence. Esse é um reino de vida. Então, irmãos, nós estamos aqui para armazenar a vida, para deixar essa vida crescer em nós. E
e aprofundar as raízes. Agora eu estou aprendendo a lição de Paulo, né? Paulo só recebeu essa visão elevada porque ele já tinha muita raiz. Ele tinha um certo suporte para receber a visão, né? E a visão do todo, porque ele teve uma visão do todo, a gente está vendo em partes. Então, irmãos, eu só queria dizer que o temperamento de Deus é maravilhoso, e que nós possamos, que eu possa aprender a ser serena, oculta e suave diante do Senhor. Amém. Nós temos 10 minutos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E o Senhor realmente torne real essa realidade em nós, na vida da igreja hoje. Pela misericórdia do Senhor. Irmãos, eu toquei na questão de nós podemos desabafar com o Senhor.